Oi, bem-vindo ao Adorescente. Hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E acabou! Foi-se o nosso estudo dessa semana e ficou-se o aprendizado para a nossa vida prática. É o meu desejo, né? O desejo de Deus para a gente, que tudo que Ele escreve seja realmente vivido, experimentado, para que vá bem a nossa vida. Veja que essa semana, pelo que Davi passou, foi feito o registro, né, para que a gente evite passar pelos mesmos erros e para que a gente faça o que ele fez de certo também, não é? Buscou ao Senhor, por exemplo, na hora da pressão, na hora da aflição, na hora da angústia, ele foi lá e consultou a Deus e deu tudo certo, hein? No resgate, né, dos seus familiares, dos bens, de todas as coisas, porque ele perguntou primeiro para Deus. Então, às vezes a gente está nessa correria da vida e a gente enfrenta um problema e a nossa tendência é resolver com a nossa visão, né? Pare um tempinho, ore, porque você vê na Bíblia o registro de outros, como por exemplo Daniel, quando soube do edito, né, contra aqueles que não se curvassem perante o rei, ele foi direto para casa orar. Diz que ele saiu de lá do palácio e foi falar com Deus em circunstâncias de pressão, em circunstâncias de perigo, de urgência. Fica a dica aqui para a nossa vida prática. Davi fez a mesma coisa. Imagina 600 homens querendo apedrejá-lo, além de perder a família, além de perder os bens, além de ter sido expulso do país, um monte de confusão para o lado de uma pessoa. Não é fácil não, né? Pense bem, às vezes uma enfrentando a gente, já nos afligindo, já causa angústia, às vezes desânimo e um monte de coisa. Imagine 600 falando, nós vamos te apedrejar. Gente, mesmo assim, ele parou e perguntou para o Senhor se devia ir atrás para resgatar os familiares ou não. Isso é incrível, não é? Porque nós, em diversas situações, a gente se apavora e a gente coloca os pés pelas mãos, quando a primeira medida que nós devemos ter em situações de emergência é pedir socorro. Senhor, e agora? O que eu faço? Pede para Deus. Ele deu alternativa e os homens não apedrejaram, ao contrário, foram buscar as famílias, tiveram êxito, dividiram os despojos e foi uma bênção, foi sucesso. Não é? E hoje a gente termina lembrando que Davi tinha um coração extraordinário. Inclusive na volta desses soldados, não é? Eu disse que não ia enfocar muito nisso, mas eles começaram a ter uma briga entre eles, que aqueles que foram até lá para poder recuperar as famílias e os bens deveriam ficar com os despojos, os que estavam cansados e que não conseguiram chegar até lá não deviam receber, os que cuidavam da bagagem. E Davi instituiu uma lei, inclusive, diz a Bíblia, não é? Que todos receberiam de igual forma, os que estavam cansados e não conseguiram chegar, mas ficaram trabalhando, só que com um trabalho diferente, guardando a bagagem, né, protegendo de certa forma também, e aqueles que foram, e ele falou assim, ó, meus irmãos, eu achei legal essa abordagem de Davi, viu gente? Ele, na hora que estava todo mundo inflamado, falando, não vai dar para aqueles que ficaram, isso daí não tá certo e tal, etc, ele falou, meus irmãos, chegou acalmando, né, minha gente, tá, uma proximidade para ele, né, meus irmãos, não vamos brigar pelo que Deus nos deu. Aí lançou realmente a realidade para eles, né? É Deus quem nos dá as coisas e às vezes tem pessoas que brigam por causa de roupa, de casa, de alimento, de posição, né? De status, de trabalho, briga por causa de tudo. É Deus quem dá tudo para todo mundo e o ser humano fica se matando, se acabando por causa de terra, por causa, né? Minha avó falava que as maiores brigas se resumem a 3 barras, barra de ouro, barra de córrego, que seria terras, né? E barra de saia, mulheres, ela dizia isso. Então, assim, o ser humano se acabando, se matando, é Deus quem deu tudo para todos, né? E Deus deseja que, inclusive, a gente ame a todos. Veja que Davi, quando Saul faleceu, Jonatas, e Saul era o seu inimigo, era o seu rival ferrenho, sem dó nem misericórdia, quando ele se afastou de Deus e Deus se retirou de Saul. A pessoa sem Deus, ela fica sem escrúpulos, né? Ela fica cega,
no sentido espiritual, humano, fica sem sentimentos, sem consternar-se com o outro, não se coloca no lugar do outro, e ela fica de uma forma horrível, não é? Ela fica semelhante às trevas, ao seu pai das trevas, né? E já aquele que tem a luz fica semelhante a Deus. Veja que nesse contraste todo, com toda a perseguição que Davi sofreu, mesmo assim, quando Saul morreu, ele não ficou feliz, não se sentiu aliviado, que eu acho que eu me sentiria aliviadíssima, imagina, 10 tentativas de homicídio contra Davi, só que eu anotei ali, né, que eu registrei, que foi deixado na Bíblia, nos capítulos que nós lemos na semana passada. Então assim, puxa vida, pensa, alguém tentando uma vez já seria terrível essa experiência de tentativa de homicídio, agora 10 vezes e não parava, né? Então sem misericórdia, 2 vezes tentando cravar uma lança em Davi, e Deus fez ele se desviar. Então veja bem, uma pessoa perseguindo ferrenhamente e Davi não se sente aliviado, ao contrário, ele chora. Chora muito, gente. Além de chorar muito, ele relembra os bons feitos de Saul. Olha que legal. E nisso vale uma olhadinha lá na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 11, no Novo Testamento, onde tem o registro dos heróis da fé. É a galeria, né, de Hebreus 11, onde mostra os verdadeiros heróis que Deus deixa registrado na Bíblia. Homens que erraram também. Davi está lá, Sansão está lá, quanto erro após erro fez Sansão, e só tá as coisas boas que Sansão fez. Noé errou também, se embebedou, lembra o registro negativo da vida de Noé, mas só tem o registro positivo na galeria dos heróis da fé. E Davi tinha esse coração, ele registrou, apesar de ser um inimigo dele, ele deixou a lembrança na música que ele canta nessa semana, que nós lemos o relato. Ele fala que Saul e Jonatas eram incríveis guerreiros, estavam unidos, nenhum soldado vencia eles, eles eram ligeiros, eram rápidos, e ele valoriza as qualidades do seu rival, do seu inimigo. E você sabe o que eu fico pensando? Que olha só, gente, quando você tem um inimigo, eu sei que é difícil quando alguém nos persegue, nos machuca, nos fere, nós termos esse olhar, mas Deus deseja que a gente tenha essa visão de Davi. Tem características positivas dos nossos inimigos humanos. E você sabe que o inimigo do ser humano, quando ele vê, pode observar, quando ele vê que aquela pessoa tem uma característica positiva, que unida à sua característica, podem ser os dois uma bênção para Deus, aí ele faz com que vocês sejam inimigos. Ele faz com que eu tenha inimigos que têm características excelentes que unidas à minha seriam espetaculares para Deus. Não para autopromoção, mas para honrar a Deus. Se submissos a Deus, veja que Jonatas, Saul e Davi seriam um trio invencível, e foram no começo. Aí começou a vir a inveja de Saul, né? O inimigo lançou no coração, não, opa, esses 3 não podem estar unidos não. Então eu vou lançar a semente de desavença entre eles, porque senão eles ficam fortes para Deus. Observe, o seu inimigo tem alguma qualidade que unida à sua seria espetacular. Bem para Deus, bem para a sociedade, bem para vocês mesmos. E eu vi isso, eu já percebi em pessoas, em uma pessoa, né, que me afligia, né, era contra mim, eu nunca lhe tinha feito mal, e aí eu percebi que ela tinha uma qualidade que, unida a um dom que Deus me deu, era extraordinário. Eu falei, olha a estratégia do mal. Quem tem bons atributos, ele fala, não vou deixar que se unam não, vou criar raiva, vou criar rancor, vou fazer o que for, mas não vou deixar esses daí se unirem. Que Deus nos ajude a ter a visão divina, que inimigo mesmo da gente é o que usa seres humanos uns contra os outros. Fica ligado, fica esperto, olhe na ótica divina, é por isso que Deus fala, ame aos seus inimigos. Porque, na verdade, se a gente ver com os olhos de Deus e com os olhos de Davi, a gente vai enxergar as qualidades naquelas pessoas detestáveis.
E Deus, quando ele vê uma característica positiva, ele pode salvar todas as negativas. Já pensou? Uma positiva. Que Deus possa nos ajudar a ter os seus olhos em relação aos nossos inimigos, porque inimigo mesmo, o único inimigo nosso de verdade, não é ser humano. Porque, gente, raciocina aqui comigo. Se morrer uma pessoa que é o nosso inimigo, como morreu Saul em relação a Davi, outros inimigos se levantaram e a gente vai acompanhar na semana que vem, na história de Davi. Por quê? Porque o inimigo mesmo do ser humano, diz a Bíblia, não é carne e sangue, são hostes e potestades do mal. Então, o inimigo está por trás dos seres humanos. É claro que o ser humano que se deixa ser usado, então parcialmente ele vai ter a sua consequência também. Porque Deus é justo, é o quanto você permite ser usado pelo mal, também vai receber o quinhão que lhe pertence, né? E Deus deseja que a gente não seja usado pelo mal. Mas veja bem, olha isso. Deus é muito justo em dar a cada um segundo as suas obras. Entretanto, aquele que instiga o ser humano um contra o outro, contra guerras que nós vemos entre países, né, contra guerra dentro de casa, um contra o outro, guerra no trabalho, guerra nos estudos, em qualquer lugar, você está às vezes numa fila. Quem instiga a guerra contra os seres humanos é Satanás. Né? Então, assim, ele quer ver a gente se matar, se acabar, se destruir. Por isso que a Bíblia é clara em dizer, a guerra não é contra carne e sangue. Morreu um ser humano aqui, ele possui a vida de outro que se deixa ser usado e aí vai continuar atacando igual. Enquanto não cessar o pecado nesse mundo, haverá inimizade entre aqueles que buscam servir a Deus e aqueles que se põem no lado de Satanás. Então, que Deus nos ajude não a odiar seres humanos que são usados e tem sua parcialidade também, mas são instigados pelo mal, que odeia aquele que ele está usando, inclusive. Ele detesta, então ele fala, eu vou destruir esse que eu estou usando e vou destruir o outro, para que eles não se unam para Deus, não seja bênção e acabe com a vida deles uns dos outros. Eu vou fazer eles se acabarem. Né? Que Deus nos dê a sua visão celeste, a visão que deu para Davi, fazendo a gente ver virtudes nos nossos inimigos humanos, orar por eles, pedir que se convertam e não se alegrar na desgraça de seres humanos. Né? Ao contrário, que eles sejam redimidos e salvos, que eles sejam vitoriosos contra o mal, para não serem felizes como são. Que Deus nos abençoe e nos ajude, não se esquecendo que amanhã tem o livro, né? O capítulo, a fotinho do livro para você dar uma olhada e acompanhar do seu jeito especial, do seu próprio jeito, com a sua leitura. Apesar dos grifos que eu deixo, tem a sua própria leitura. Isso é muito importante para você adquirir o seu conhecimento próprio e pessoal. Um grande abraço, não se esquecendo que juntos somos, hein? Adoradores determinados para o bem. Fique com Deus e até a próxima semana, se nosso Pai permitir. Tchau, tchau!